Estudo Bíblico Êxodo 34, as novas tábuas da lei. Moisés estivera no Monte Sinai a primeira vez por 40 dias e 40 noites. Capítulo 24, verso 18. Agora voltaria para outros 40 dias e noites. Capítulo 34, versos 2 a 28. Da primeira vez recebeu as tábuas e as especificações do tabernáculo. Agora as duas tábuas seriam feitas de novo. O rosto de Moisés resplandecia ao descer do monte. Capítulo 34, versos 29 a 35. Deus estava nele. Como brilhou a face de Jesus, tal e qual o sol ao ser transfigurado. Mateus 17, 2. Versos 1 a 9. Deus instruiu Moisés a subir ao monte como antes, trazendo com ele tábuas de pedra em substituição das que ele quebrara. Este encontro sagrado, no qual Deus revelou a essência da sua natureza, foi feito no tempo e no lugar marcados por Deus, verso 2, e precedido pela necessidade de pôr em dia os estragos causados pelo pecado humano, verso 1. Onde vemos que Moisés tinha de consertar os danos causados por sua ira, capítulo 32, verso 19, especialmente porque esta ira foi fruto do pecado do povo. Só aquele que Deus vocacionou pôde tomar parte de um momento tão sagrado, verso 3. Então Deus passou perante Moisés, revelando o seu ser, verso 6. Seu nome é Deus, o Criador e Senhor, que é a forma de escrever o nome indizível daquele que se revela pessoalmente aos seus servos como Redentor. Sua paciência, graça e misericórdia se revelam nos adjetivos compassivo, longânimo, misericordioso e fiel, e muitos outros são revelados no seu perdão aos seres humanos rebeldes, ingratos, pecaminosos, embora não haja em Deus qualquer falta de justiça ou de autoridade que o torne incapaz de reconhecer, julgar e punir o pecado. Verso 7. Se Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado, compreendemos ser necessário que Deus nos desse seu Filho em sacrifício para expiar as nossas culpas, que custariam a nossa destruição eterna. Ante revelação de tamanha bondade, vem o pedido incrível: toma-nos por tua herança. Moisés não diz, dê-nos a nossa herança na terra. Capítulo 33, versos 2 e 3. Mas sim, toma-nos como sendo o tesouro especial no teu amor fiel. O pensamento contido em capítulo 19, verso 5, este sermão do nome do Senhor, como Lutero o chama, revelou a Moisés a natureza mais íntima de Jeová. Todas as palavras que a linguagem contém para expressar a ideia da graça, em suas variadas manifestações ao pecador, estão aqui reunidas para revelarem o fato de que no íntimo do seu ser, Deus é amor. Verso 10. Assim como a presença de Deus fora revelada com milagres no meio do seu povo no Egito, em prol dos israelitas e contra seus perseguidores, agora também a repetição da presença de Deus pleiteada por Moisés, verso 9, seria uma coisa terrível. Haveria milagres para despertar temor e reverência e para a destruição dos idólatras pagãos de Canaã, versos 11 a 16. Então Deus renova a aliança já feita, mas que já tinha sido violada pelos israelitas. Nos versículos seguintes são apresentadas tanto as promessas que Deus incluiu em seu concerto, como as condições sobre as quais o povo estaria em posição de aceitar as promessas. Versos 11 a 16. Deus adverte contra as práticas apóstatas. A seleção de leis das práticas religiosas aponta para a área onde Israel teria pecado ou estava fraco. Pronomes singulares são usados em quase todo o texto.
pois o Senhor está fazendo sua aliança com Moisés e com o povo de Israel por intermédio dele. Verso 27. Verso 12. Os israelitas iam entrar num lugar de cultura elevada, com cidades, agricultura e uma religião organizada. Seria fácil para descendentes de escravos, depois de longos anos no deserto, simploriamente abraçar a organização de Canaã. A todo custo deveriam evitar a cilada de aceitar o paganismo e sua cultura. Uma aliança feita com Deus exclui qualquer possibilidade de aliança com os cananeus. Verso 13. Estes eram objetos de culto que representavam a deusa cananeia da fertilidade, Astarote. Os Asherim eram as árvores ou mastros sagrados, talvez os mastros simbolizassem uma árvore, que frequentemente apareciam junto aos altares de Baal, Juízes 6:25. Israel não poderia se comprometer adotando as práticas pagãs dos povos que habitavam a terra. Versos 14 a 17. O tema continua com referências ao primeiro e ao segundo mandamento, capítulo 20, verso 5. Deus começa a partir do pecado de Israel que violou o decálogo. Quando diz não se prostituam, verso 15, ele emprega essas palavras para ilustrar a infidelidade religiosa, mormente porque Deus se revelou como um amantíssimo esposo de sua nação escolhida. Oséias 2:16. E porque os ritos de Canaã inculcavam as piores imoralidades sexuais. Oséias 4:13-14. Imagens de metal fundido. Esta proibição é duplamente relevante aqui. Tão pouco tempo depois do bezerro de ouro, também descrito como este termo desdenhoso. Capítulo 32, verso 4. Versos 18 a 26. A festa da Páscoa relembra as leis sobre a primogenitura, que aqui são repetidas, e apontam para a Páscoa de Cristo, que morreu para nos fazer novas criaturas. Portanto, é hora de relembrar a lei do sábado, que celebra a divina criação. Esta seção é paralela às leis do livro da Aliança. Rever em Êxodo 23, 14 a 19. Verso 27. Como no caso do primeiro livro da Aliança, há uma referência ao registro escrito nos termos capítulo 24, versos 4 e 7. Outro paralelo seria o ato de Josué ao escrever pelo menos parte dos termos da aliança no livro da lei de Deus, no santuário em Siquém. Josué 24, verso 26. Verso 28. O preço do pecado. As tábuas originais foram escritas diretamente por Deus, capítulo 32, verso 16. Mas as cópias precisavam ser feitas por mãos humanas em 40 dias, sem comida nem bebida, ainda que sob direção divina. Versos 29 a 35. Os efeitos da comunhão com Deus. Essa passagem, expressando a verdade da natureza transformadora da comunhão com Deus, é famosa pelo uso que dela fez o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 7 a 18. A glória do Senhor que havia envolvido Moisés enquanto ele recebia a lei, agora era literalmente refletida de seu rosto, impressionando o povo com a autoridade divina das palavras que seu líder humano lhes transmitia. Uma glória semelhante brilhou não apenas do rosto, mas do corpo inteiro e das roupas do Senhor Jesus quando ele foi transfigurado. Mateus 17, versos de 1 a 8. A transfiguração de Cristo. Moisés é o mediador da primeira aliança. Verso 29. Seu rosto resplandecia. Como João Batista, João 1:21, e Paulo, 1 Timóteo 1:15, Moisés não tinha consciência de sua própria estatura. Essa é a verdadeira grandeza espiritual. Números 12:3
corretamente o descreve como o mais manso, humilde dos homens. Este fato é um bom exemplo disso. Esta história antiga contém uma ocorrência linguística incomum que garante sua autenticidade. Trata-se do verbo aqui traduzido resplandecer. Emitia raios seria uma tradução mais acertada. Infelizmente, porque o substantivo cognato também significa chifre. A Vulgata traduziu o verbo erradamente como tinha chifres. E assim é que Moisés aparece usando um par de chifres em obras de arte do período medieval. Verso 30. Temeram chegar-se a ele. A reação de medo sugere os eventos dos capítulos 19 e 20. Somente quando eles se achegaram e conversaram, sem que mal algum lhes acontecesse, é que eles foram convencidos de sua segurança. Verso 33, pôs um véu. O propósito do véu não era o de acalmar a ansiedade do povo, pois Moisés só vestiu o véu depois que o povo já havia se achegado e depois de declarar a lei ao povo. Versos 31 e 32. Ao contrário, como Paulo esclarece em 2 Coríntios 3,13, o véu servia para não deixar os israelitas verem que a glória estava desaparecendo. De acordo com Paulo, esta glória desvanecente indica o caráter temporário e inadequado da velha aliança de Moisés e apontava para a necessidade de um mediador de uma aliança maior, Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 12 e 4, 6. Verso 34, removia o véu. Entre os nossos íntimos pensamentos e Deus não há nenhum segredo, pois Cristo sonda nossas mentes e corações. Apocalipse 2, 23. E quando alguém se converte a Ele, não há mais véu sobre seu entendimento espiritual. 2 Coríntios 3, 16. Verso 35, cobria de novo. Como o brilho se desvanecia entre as entrevistas com Deus, então o mesmo véu que escondeu o brilho intenso também servia para esconder a ausência do brilho, para não desanimar aos israelitas. 2 Coríntios 3, 13.